Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, tabela de classificação. Olá, torcedores, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a fazer a sua inscrição e ative o sininho das notificações para todos, para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixa aqui o seu like e o seu joinha, ele ajuda bastante no crescimento do nosso canal. E deixa aqui nos comentários o nome do clube que você torce e qual é o clube que você acha que vai ser campeão da Copinha de 2025. Agora vamos para o vídeo. E no grupo 1, o Votuporanguense está na liderança com 3 pontos em um jogo. O Botafogo do Rio de Janeiro está na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Fast Clube na terceira posição com um jogo e uma derrota. O Floresta na quarta posição com um jogo e uma derrota. No grupo 2, na liderança, o LAP com 3 pontos e um jogo. A Ponte Preta na segunda posição com 3 pontos e um jogo. O Cuiabá na terceira posição com um jogo e uma derrota. O Santa Fé na quarta posição com um jogo e uma derrota. No grupo 3, nós temos o Operário na liderança com 3 pontos em um jogo. O Santa Cruz de Pernambuco na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Fosse Luz do Rio Grande do Norte na terceira posição com um jogo e uma derrota. O Tanambi na quarta posição com um jogo e uma derrota. No grupo 4, nós temos o Mirassol com 3 pontos em um jogo. O Criciúma na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Rio Branco na terceira posição com um jogo e uma derrota. O Capitão Poço na quarta posição com um jogo e uma derrota. No grupo 5, nós temos o Guarani na liderança com 3 pontos em um jogo. O Francana na segunda posição com um jogo e um empate. O Nova Iguaçu na terceira posição com um jogo e um empate. O Atlético Mineiro na quarta posição com um jogo e uma derrota. No grupo 6, nós temos o CA Bandeirantes na liderança com 3 pontos em um jogo. O Azuris na segunda posição com 1 ponto em um jogo. O Botafogo de São Paulo na terceira posição com 1 ponto em um jogo. O Tunaluso na quarta posição com um jogo e uma derrota. No grupo 7, nós temos a Ferroviária na liderança com 3 pontos em um jogo. O Santos na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Cefate na terceira posição com um jogo e uma derrota. O Jacioba na quarta posição com um jogo e uma derrota. No grupo 8, nós temos o Vitória da Bahia na liderança com 3 pontos em um jogo. O Comercial na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Retrô de Pernambuco na terceira posição com um jogo e uma derrota. O São José na quarta posição com um jogo e uma derrota. No grupo 9, nós temos a Água Santa de São Paulo na liderança com 3 pontos em um jogo. O Tupã na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Brasiliense na terceira posição com um jogo e uma derrota. O CRB na quarta posição com um jogo e uma derrota. No grupo 10, a Linense na liderança com 3 pontos em um jogo. O Fluminense do Rio de Janeiro na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Inter de Limeira na terceira posição com um jogo e uma derrota. O Coimbra na quarta posição com um jogo e uma derrota. No grupo 11, o 15 de Jaú na liderança com 3 pontos em um jogo. O São Paulo na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Serra Branca na terceira posição com um jogo e uma derrota. O Picos do Piauí na quarta posição com um jogo e uma derrota. No grupo 12, o Juventude do Rio Grande do Sul na liderança com 3 pontos em um jogo. O América de Natal na segunda posição com 1 ponto em um jogo. O Operário na terceira posição com 1 ponto em um jogo. O Comercial Tietê na quarta posição com um jogo e uma derrota. No grupo 13, o São Carlos com 3 pontos em um jogo. O Cruzeiro de Minas na segunda posição com 1 ponto em um jogo.
Real Brasília na terceira posição com 1 ponto em um jogo. O Imperatriz na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 14, o América do Rio de Janeiro na liderança com 3 pontos em um jogo. O Atlético Goianiense na segunda posição com 1 ponto em um jogo. A Portuguesa de São Paulo na terceira posição com 1 ponto em um jogo. O Itaperinense na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 15, o Desportivo Brasil na liderança com 3 pontos em um jogo. O Curitiba na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Hercílio Luz na terceira posição com 1 jogo e 1 derrota. O Dom Bosco na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 16, o Bahia na liderança com 3 pontos em um jogo. Capivariano na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Madureira do Rio de Janeiro na terceira posição com 1 jogo e 1 derrota. O Sergipe na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 17, o Osasco Audax na liderança com 3 pontos em um jogo. O Atlético Paranaense na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Ferroviário na terceira posição com 1 jogo e 1 derrota. O Mazangão na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 18, o Novo Horizontino na liderança com 3 pontos em um jogo. O Votorantim na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Genos na terceira posição com 1 jogo e 1 derrota. O ABC de Natal na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 19, o Palmeiras com 3 pontos em um jogo na liderança. O Oeste na segunda posição com 1 ponto em um jogo. O Santa Cruz do Acre na terceira posição com 1 ponto em um jogo. O Náutico de Roraima na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 20, o Boa Vista do Rio de Janeiro na liderança com nenhum ponto em nenhum jogo. O grupo 20 ainda não jogou. O grupo 21 também ainda não jogou. No grupo 22, o Marcílio Dias na liderança com 3 pontos em um jogo. O Goiás na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Taubaté na terceira posição com 1 jogo e 1 derrota. O Inter de Minas na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. No grupo 23, o Cruzeiro da Paraíba na liderança e ainda não jogou nesse grupo 23. O grupo 24, o Red Bull Bragantino na liderança com 3 pontos em um jogo. O Avaí na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O União Araguanense na terceira posição com 1 jogo e 1 derrota. O União Suzano na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. O grupo 25, ele ainda não jogou. O grupo 26, o América de Minas na liderança com 3 pontos em um jogo. O Esfera na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Estrela de Março na terceira posição com 1 jogo e 1 derrota. O Piauí na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. O grupo 27, o Santo André lidera com 3 pontos em um jogo. O Corinthians na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Rio Branco na terceira posição com 1 jogo e 1 derrota. O Porto Velho na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. O grupo 28, o Aster está na primeira posição com 3 pontos em um jogo. O Falco na segunda posição com 1 ponto em um jogo. O Vila Nova na terceira posição com 1 ponto em um jogo. O Dourados na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. O grupo 29, o América de Sergipe na liderança com 3 pontos em um jogo. O Flamengo na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Barra na terceira posição com 1 jogo e 1 derrota. O Internacional do Rio Grande do Sul na quarta posição com 1 jogo e 1 derrota. O grupo 30, o Ibracina na liderança com 3 pontos em um jogo. O Náutico de Pernambuco na segunda posição com 3 pontos em um jogo. O Araguacema
na terceira posição com um jogo e uma derrota. O Monte Roraima na quarta posição com um jogo e uma derrota. O grupo 31 ainda não jogou. E o último grupo, que é o 32, o Canaã de Brasília na liderança com 1 ponto em um jogo. O Nacional na segunda posição com 1 ponto em um jogo. O Vasco da Gama do Rio de Janeiro na terceira posição com 1 ponto em um jogo. E o 15 de Piracicaba na quarta posição com 1 ponto em um jogo. E assim chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.